Certa vez, estava dando uma série de conferências no leste europeu. Passei pela Sérvia, peguei um carro, aluguei um carro e fui para a Romênia, um país belíssimo. E fui até um estado chamado Transilvânia. E depois de passado pela Transilvânia, eu fui dar uma conferência na capital do país. Lá tinha vários leitores, médicos, psicólogos, professores, inclusive, que me disseram que estavam fazendo teatro baseado no meu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, para levar os alunos a fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. E aproveitei aquela conferência e falei sobre os vampiros da mente humana. É engraçado, na Transilvânia, nós temos a história de Vlad, que é um personagem real, romeno, mas que foi um carrasco. Era um estrategista militar, mas ao mesmo tempo alguém inumano. Ele empalava, ele feria dramaticamente os seus inimigos e causava um terror naqueles que guerreavam contra ele. Bom, a partir daí houve a lenda de Drácula, baseada na história de Vlad. Não há Dráculas, não há vampiros fora de nós. Mas, metaforicamente, na mente humana há muitos vampiros. Toda vez que você cobra demais de si mesmo, você criou um vampiro emocional que suga o que você tem de melhor. E, frequentemente, aonde eu dou conferência, seja no leste europeu, na Europa Ocidental, nas Américas, eu tenho encontrado pessoas que são ótimas para os outros, mas são algozes, carrascos de si mesmos. Se você cobra demais, você aumenta o nível de exigência para ser feliz, para ser relaxado, realizado e para transformar os seus dias estressantes em dias felizes. Se você se autopune, também você criou um fantasma ou um vampiro emocional. Se você tem a necessidade neurótica de mudar os outros, você deve saber que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Mas, frequentemente, os casais elevam o tom de voz um para o outro. E toda vez que você eleva o tom de voz para o seu parceiro ou parceira, você provoca um fenômeno que é da minha área de pesquisa. Eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre o funcionamento da mente e sobre o processo de construção de pensamentos, formação do eu como líder da mente humana e o processo de gestão da emoção, bem como os papéis consciente e inconsciente da memória. Num país que quase não valoriza os seus cientistas, eu fiquei cerca de 20 anos de maneira solitária, claro, atendendo os meus pacientes. Eu fiz mais de 20.000 atendimentos psicoterapêuticos e psiquiátricos, e ali eu escrevia durante nos finais de semana, nos feriados, nos intervalos, sobre a mente humana. E um dos fenômenos que eu descobri é o fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele é o biógrafo do cérebro. Então, toda vez que você eleva o tom de voz para o seu marido ou para a sua esposa, namorado ou namorada, você provoca o fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, a registrar uma janela killer. Então, sem você perceber, você se torna um vampiro emocional de quem ama. Você suga o que ele tem de melhor. Então, cuidado. A nossa mente, ela é especialista em criar um filme de terror lá nos bastidores e não percebemos. Você quer ver outro vampiro emocional? Repetir a mesma coisa. Toda vez que você repete 2 vezes a mesma correção para o seu filho, seu aluno, seu colega de trabalho, ou seu parceiro ou parceira, você provoca o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória. Arquivar não uma janela light que relaxa, que anima, mas uma janela killer, traumática. Portanto, quem repete 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato, eu tenho dito. Se você repete 3 vezes, você é medianamente chato.
Se você repete 4 vezes ou mais, me desculpe, você é insuportável. E, sinceramente, grande parte dos seres humanos são insuportáveis, porque não conhecem as ferramentas de gestão da emoção, não conhecem as técnicas para libertar seu eu, para ser líder de si mesmo. Dirigem carros, sim, às vezes nem cometem acidentes, porque são bons motoristas, dirigem aeronaves, dirigem empresas, às vezes até com maestria, com responsabilidade, pensando nas ferramentas para melhorar a performance da sua empresa, o desempenho dos seus produtos, a sua capacidade de impactar os seus consumidores, mas são irresponsáveis em dirigir a única empresa que não pode falir, a mente humana. Mas se você tem dor de cabeça, dores musculares, se você acorda cansado, se você é irritadiço, pequenos problemas têm um impacto muito grande, tenha certeza, a sua mente, o território da sua emoção está num processo de esgotamento. Essa empresa que não pode falir está indo à bancarrota. Estou dizendo isso porque nós estamos comemorando o encerramento do documentário Melhor Ano da Sua História, que fala sobre as ferramentas de gestão da emoção, que fala sobre a necessidade do nosso eu em trabalhar os vampiros emocionais que nos sugam, que nos levam a deixar de ser ingênuos ou autopunitivos ou algozes de nós mesmos para viver uma vida relaxada. Nós estamos em janeiro, fomos cumprimentados por muitos amigos, muitos parentes. Olha, que você tem um ano feliz, né? Feliz ano novo, que os sonhos sejam realizados. Essas pessoas não entendem que para desenvolver um ano feliz e saudável, não basta ter intenções, não basta desejos. Desejos morrem ou se esfacelam no calor da segunda-feira. Nós precisamos de sonhos. E para a gestão da emoção, sonhos são projetos de vida. Mesmo quando o mundo desaba sobre você, os sonhos criam raízes. Bom, a vida humana, ela é como um ciclo. Ninguém vive uma eterna primavera. Se você acha que eu vivo uma eterna primavera, você errou. Às vezes eu passo por invernos. Quando você vê alguém, por exemplo, uma pessoa supervalorizada pela mídia, e eu já tratei e fiz gestão da emoção com muitas celebridades, algumas tops número 1 internacional. Quando você estuda a história de vida dessas pessoas, você fica impressionado. Muitas vezes elas estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro. A mídia as exalta, mas por dentro elas são autopunitivas, como eu lhes disse, cobram demais de si, têm necessidade neurótica de mudar os outros, não entendem que ninguém muda ninguém, são repetitivas, são cansativas, nem elas se suportam. São celebridades por fora, por dentro são opacas, têm uma dívida impagável consigo mesmo. Elas vivem o melhor ano da sua história? Não vivem o melhor ano da sua história. Sai ano, entra ano, e elas continuam sendo pessoas entediantes, que pensam ideias perturbadoras, que sofrem por antecipação, que não conseguem relaxar, nem dar risadas quando erram. Você dá risadas dos seus erros. Quem não tem, de vez em quando, algumas atitudes estúpidas? Quem não convive com pessoas imperfeitas? Somos imperfeitos, convivendo com pessoas imperfeitas. Você pode conviver com milhares de animais. Talvez você nunca terá nenhum problema. Mas você tem que ter a certeza. Se você convive com um ser humano, cedo ou tarde, este ser humano vai te decepcionar. E cedo ou tarde, você vai decepcioná-lo. Porque não há céu sem tempestades. Não há personalidades irretocáveis. Não há seres humanos acabados. Quem se coloca como um ser humano acabado, morreu na sua capacidade de aprender. Por isso, todas as pessoas que, quando alguém questiona,
defende-se demais. Todas as pessoas, quando alguém critica, têm necessidade ansiosa de ficar argumentando excessivamente. As pessoas são infantis emocionalmente. Elas parecem poderosas, porque são rígidas, são duras. Elas não se dobram diante das críticas, mas lá dentro são meninos no território da emoção. No único lugar que é inadmissível ser um eterno menino, dentro de nós mesmos. Um ser humano que aprende ferramentas de gestão da emoção, reitero, reafirmo, é um ser humano em construção. Ele sabe pedir desculpas até para o seu filho. Se você não tem coragem de pedir desculpas para o seu filho ou para a sua filha, quando você eleva o tom de voz, carrega nas tintas julgando, quando você se torna um apontador de falhas e não o elogiador de comportamentos notáveis, sinceramente, você está preparado para conviver com máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Muitas vezes, as pessoas não entendiam porque eu chegava diante das minhas filhas e pedia-lhes desculpas. Muitas vezes, eu cheguei diante delas, das minhas 3 filhas, que sou apaixonado. Eu perguntava, aonde o papai errou e não soube? Não é só agora, quando elas 2 são psicólogas, uma engenheira. Eu falo quando elas eram crianças, tinham 9, 10 anos ou menos. Eu perguntava se eu errei, tive atitudes, comportamentos que as machucaram. Eu dava liberdade para que elas falassem sobre aquilo que eu não percebia, porque frequentemente os nossos erros estão nas nossas costas. Nós não percebemos. A humanidade é tosca, é débil. Somos treinados nas escolas, até viciados, a repetir exatamente o que o professor ensina. Somos treinados a não errar, sem perceber que todos os dias nós erramos e que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Eu não queria que as minhas filhas gravitassem na órbita de um psiquiatra famoso. Sim, algumas pessoas dizem que eu sou o psiquiatra mais lido na atualidade em todo o mundo. Mas o que eu mais sou é o que as pessoas não entendem. Um ser humano em construção, que todos os dias é capaz de fazer das minhas dificuldades mais um capítulo, de uma dor, um aprendizado, de uma crise, uma oportunidade para me reinventar. Porque isso é felicidade. Isso faz com que o melhor ano da minha história seja o ano que eu estou vivendo. Por isso, eu sou um ser humano em evolução. E você? Bom, nós, da Academia de Gestão da Emoção, temos o desejo solene de democratizar essas ferramentas de gestão da emoção, não apenas para a sociedade brasileira, mas para todo o mundo, para todos os países. E os nossos cursos gratuitos, e também aqueles que têm investimentos, eles se espalharão para a humanidade, porque o nosso sonho é contribuir para que a nossa família, tão cálida, tão importante, tão rica, a família humana, seja mais altruísta, mais solidária, inteligente, inventiva, mais viável. Mas você acha que a nossa espécie, ela é viável? Ela tem sido viável na atualidade? Nós discriminamos pela fina camada da cor da pele, sem perceber que a taxa de melanina que escurece a pele, nem de longe diferencia 2 seres humanos com a mesma complexidade. Discriminamos pela sexualidade, discriminamos pela condição de ser ou não imigrante. Quantas pessoas têm dificuldade de entrar em alguns países porque as porteiras, entre aspas, ou as alfândegas estão fechadas? Somos uma espécie que habita o planeta Terra, mas que desconhece o mais complexo planeta, o planeta Mente. Você se conhece?
Não diga que você se conhece se você não consegue dar risadas de alguns erros suportáveis dos seus filhos, dos seus amigos, do seu parceiro ou parceira. Se você leva a vida a ferro e a fogo, tenha certeza, você está preparado para consertar aparelhos, não para formar mentes brilhantes. Na Academia de Gestão da Emoção, quando nós lançamos esse curso, O Melhor Ano da Sua História, esse documentário, esse curso online gratuito, o nosso objetivo é que as pessoas, de fato, fizessem de cada ano um ano único. Que elas, de fato, não tivessem medo da vida. Tivessem medo, sim, de não vivê-la intensa e inteligentemente. Ou seja, que elas pudessem dar um choque de lucidez em seus pensamentos perturbadores e tivesse consciência de que cada pensamento perturbador não é incólume e nem estéril. Se você pensa algo que te perturba, não apenas no exato momento em que você pensou essa ideia, você tem alguma taxa de angústia, de ansiedade, preocupação, mas, como eu lhes disse, há um biógrafo no cérebro, que Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Arthur Schopenhauer, Sartre não tiveram oportunidade de estudar. Há um biógrafo no seu cérebro, todos os dias, fotografando o que você pensa. Portanto, você tem de saber que no cérebro humano nós podemos acumular mais lixos do que nas cidades mais poluídas do mundo, porque as pessoas não aprenderam a gerenciar suas emoções e nem nunca ouviram falar que deveriam gerenciar seus pensamentos, a sua mente fica muito solta. Então, se ela sofre por antecipação, ela se perturba por um minuto, no exato momento em que produziram os pensamentos. Mas elas se perturbarão ao longo de todo o ano, porque aquele pensamento foi registrado, gerou uma janela killer, ainda que diminuta. Daqui a pouco, elas acabam exigindo demais de si. Elas falharam. Ao invés de se abraçar, poxa, eu vou dar uma nova chance para mim, porque eu mereço me reinventar. Ao invés de me punir, ao invés de me preocupar demais com o que os outros pensam e falam de mim. Não, elas registraram uma nova janela traumática ou killer. Sabe quantas janelas traumáticas nós registramos por dia? Às vezes dezenas, às vezes centenas, quando o nosso eu não entra em cena. Aliás, por falar em eu, uma das coisas que mais me deixa triste e que revela que o sistema educacional mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, é que nós não trabalhamos as ferramentas mais importantes para o eu ser líder de si mesmo. As pessoas falam, eu vou, eu fico, eu quero, eu detesto, eu avanço e eu recuo. Este eu que realiza tarefas, ele é muito imaturo. Sim, ele serve para, por exemplo, produzir essa almofada, um trabalho laboral, para construir um estofado, para construir aparelhos. Vocês estão me vendo pela internet, me ouvindo. Há uma série de aparelhos envolvidos nesse processo e também de programas de computador. O eu, realizador de tarefas, atua no mundo de fora com maestria. Mas por que nós temos uma taxa de suicídios tão alta no mundo na atualidade? Porque a cada 40 segundos uma pessoa morre pelas próprias mãos e a cada 4 segundos uma pessoa tenta o suicídio. Por que nós aumentamos em mais de 100% o índice de suicídio entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos, nos últimos 3 anos? Uma estatística que me leva às lágrimas, que deveria levar todos nós às lágrimas, porque na era da indústria do lazer, a televisão, a internet, os jogos de videogame, os celulares, o esporte, a música, por quê? Por quê, amigos, nesta época,
nós estamos desenvolvendo a maior taxa de entristecimento humano. Sabiam disso? Estamos na era da indústria do lazer, por um lado. Por outro lado, na era do entristecimento humano. As pessoas são mendigos emocionais. Mendigos emocionais são pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Muitos estímulos para ter parcas experiências de prazer. Se você precisa de reconhecimento, de aplausos, se você precisa de ser o centro das atenções, se você precisa que as pessoas lhe deem retorno para sentir uma experiência pobre de prazer, me desculpe, você pode até ter sucesso intelectual, ter feito uma faculdade, um stricto sensu, um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado. Você pode até ter sucesso financeiro, ser uma pessoa multimilionária ou bilionário. Você pode até ter sucesso social, por exemplo, ser alguém que está em evidência, inclusive na mídia, mas é um mendigo, no único lugar que é inadmissível ser um paupérrimo. Me dói dentro de mim saber que, ao detectar que estamos na era dos mendigos emocionais e divulgar em mais de 70 países em que eu sou publicado, que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, porque não aprendemos ferramentas de gestão da emoção para fazer muito do pouco, para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, para contemplar o belo, me dói dentro de mim que, na atualidade, mesmo pessoas morando em belos apartamentos e casas de condomínio choram, porque não sabem fazer da vida um espetáculo. Crianças e adolescentes que recebem muitos presentes dos seus pais, elas, por fim, não conseguem olhar para, por exemplo, uma flor e fazer dela um show. Elas não conseguem olhar para a anatomia das nuvens e perceber que a natureza ela está num processo de evolução, ou para as folhas das árvores que harmonicamente balançam ao léu do vento. Quem é feliz? Quem é feliz hoje? É feliz o ser humano que aprende a adquirir aquilo que o dinheiro não pode comprar. Queridos amigos, tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Sempre tem alguém capaz de pagar. Por favor, de agora em diante, tem esse conceito de gestão da emoção. Estamos na era dos mendigos emocionais. Observe se você precisa de muitos estímulos para sentir-se feliz, alegre, satisfeito. Uma pessoa bem resolvida, ela faz da vida um show imperdível. Ela consegue perceber que a vida é um mistério. É a nossa vez de pisar no teatro da existência. A vida, por mais longa que seja, 70, 80, 90 anos, são gotas no oceano da eternidade. Ela é muito breve. E por ser tão breve, deveríamos gastar menos tempo com bobagens, com picuinhas, valorizando críticas que não deveriam ser valorizadas, opiniões que nos machucam, que não deveriam nos machucar, preocupações neuróticas. Por exemplo, a preocupação neurótica de estar sempre certo, a preocupação neurótica de ser o centro das atenções, a preocupação neurótica com o poder. Nós não podemos ser questionados, não podemos ser decepcionados. Queridos amigos, por favor, o melhor ano da nossa história, como nós vimos no nosso documentário, ele acontece não quando vira 31 de dezembro para 1º de janeiro. Ele ocorre quando você entende que lá dentro, no território da emoção, nós podemos e devemos fazer da vida um espetáculo único e imperdível,
mesmo diante das contrariedades. Muitas vezes, eu passei por dificuldades na vida. Vocês viram no documentário que, quando estava no segundo para o terceiro ano, eu atravessei os vales de uma crise depressiva e eu entendi que as lágrimas que nós não temos coragem de encenar no teatro do rosto, elas são mais importantes do que aquelas que são visíveis, tangíveis, que se encenam no palco da nossa face. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida eu proclamava, meu eu deixava de ser passivo, o eu que só realiza a tarefa, o meu eu impugnava pensamento perturbador. Essa tarefa é solene, eu não preciso conviver com ideias que me asfixiam, eu posso, no silêncio mental, como um advogado de defesa o faz no fórum, eu discordo desse pensamento, eu discordo dessa autopunição. Eu não aceito ser escravo das minhas preocupações em relação ao futuro. Eu não sou obrigado a ruminar o lixo do passado. Quando o meu eu, ele sai metaforicamente, usando a figura do teatro, da condição de espectador passivo, de um realizador de tarefa, e entra no palco da minha mente e impugna, discorda, confronta, eu dou um choque de lucidez. Na única empresa que não pode falir, eu começo a organizar os processos, eu começo a ter alta performance emocional. Por isso que gestão da emoção não é mais um treinamento, não é mais um coach, é o coach dos coaches, é o treinamento dos treinamentos. E por que nós falamos isso? Porque nós estamos falando de ferramentas que estão ligadas aos fenômenos que estão nos bastidores da nossa mente. Por exemplo, eu estou lendo verbos em frações de segundos, em milésimos de segundo. Como é que eu faço isso? Como é que eu, em meio a bilhões de opções, leio verbos, conjugo o tempo espacialmente e amarro num pronome, num substantivo, um adjetivo? O eu, ele se especializa a entrar no córtex cerebral de maneira tão rápida e solene que me faz construir com fluência as minhas ideias. Mas imagine que nesse exato momento eu estou falando para dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas de milhares, que vão assistir à minha conferência. E eu tenho uma preocupação. Será que eu estou conseguindo desenvolver minhas ideias? Será que as pessoas estão me entendendo? Será que elas estão aplicando as ferramentas de gestão da emoção? Quando eu começo a colocar dúvidas e eu enceno uma experiência fóbica, detono o gatilho, ao invés de eu continuar fluindo as minhas ideias, lendo milhares, milhões de informações para produzir as cadeias de pensamentos, pode fenômenos inconscientes controlar o meu eu. Lembra-se dos vampiros emocionais? E vampirizar a minha capacidade de raciocinar. Detona o gatilho, fenômeno inconsciente, primeiro fenômeno, abre uma janela killer, tudo em milésimo de segundo. O volume de tensão que tem o medo é tão grande que um terceiro fenômeno, a âncora da memória, fecha o circuito. E eu posso me sentir tal qual um índio amazônico diante de uma serpente. Naquele momento, diante da serpente, não interessa raciocinar, interessa ter uma reação de fuga. Ou então, um africano nas savanas. As savanas envolvem mais de 10 países da África. Tem belos animais, mas tem predadores. De repente, um leão está em posição de ataque diante de um africano. Detona o gatilho, abre uma janela killer com possibilidade de ser devorado ou morrer. E, em breve, em poucos segundos, a âncora fecha o circuito. Naquele momento, não interessa ele raciocinar, refletir. Naquele momento, interessa lutar ou fugir. Eu descobri uma das síndromes mais perniciosas da mente humana, que não é só luta e fuga. Eu descobri que há esses fenômenos, como gatilho, janela killer, âncora da memória, que fecha o circuito, gerando a síndrome predador-presa. Exatamente essa síndrome está em cena quando você perde a paciência com as pessoas que você ama.
quando você critica impiedosamente pessoas caras, quando você não consegue perdoar, mais uma vez, as pessoas que falharam, porque você também falha. Quando nós nos irritamos, quando nós, às vezes, damos um pequeno escândalo, ou às vezes um grande escândalo, diante de uma contrariedade, nós reagimos de acordo com a síndrome predador-presa. Discriminação, violência contra as mulheres, todas as mulheres deveriam ser abraçadas, porque, na minha opinião, como pesquisador, não apenas como psiquiatra, elas representam o que é de mais belo, mais encantador na espécie humana. Tanto que as mulheres quase não cometem crimes violentos, hediondos. Elas são mais generosas, mais altruístas, mais solidárias. Elas são, de um modo geral, claro, há exceções, elas são muito inteligentes, são notáveis. Mas ao longo da história, os homens se tornaram predadores das mulheres, silenciaram, tolheram, apedrejaram, calaram. E até hoje, a violência contra as mulheres mostra que nós, muitos homens, milhares, talvez milhões de homens, reagem pela síndrome predador-presa. Ou seja, tem a necessidade neurótica de exercer um poder atroz, quando um verdadeiro romance não é um ser humano subjugando, controlando ou tendo reações de ciúmes. Até porque, para a gestão da emoção, ciúmes é saudade de mim. Quem tem excesso de ciúmes já perdeu. Perdeu a sua autonomia, seu autocontrole, a sua dignidade, a sua autoestima. Ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro ou da outra atenção que eu não dou para mim. São ferramentas modernas de gestão da emoção, mas muitas vezes a violência contra as mulheres. Isso é muito triste. É muito triste. Esse comportamento misógino de diminuí-las. Eu espero, sinceramente, que as mulheres cada vez mais ocupem cargos brilhantes, ocupem as áreas mais importantes da sociedade, para que, com a sua sensibilidade, generosidade, a sua capacidade intuitiva e de raciocínio esquemático, possa trazer mais lucidez para a humanidade. Bom, a síndrome predador-presa sempre rondou a relação dos homens com as mulheres e da relação também com as crianças. Olha, você não precisa punir fisicamente, gritar com uma criança para que ela te ouça. Se você, pai, professor, professora, mãe, precisar elevar o tom de voz para ser ouvido, alguma coisa está errada. Se você, todos os dias, aprender que uma das ferramentas mais importantes de gestão da emoção é não apontar falhas, mas aplaudir os acertos. O teu filho te trouxe um copo de água. Não deixa passar incólume. Você sabe que tem um biógrafo. Aplauda. Parabéns, meu filho. Como você é amável. Ele vai registrar aquele ato e vai gerar uma janela light, poderosa, que vai fazer com que ele tenha mais atos inteligentes. O teu filho fez silêncio. Ele reagiu bem quando você disse para ele que ele não deveria usar o celular sem limites. Então você aplaude o seu filho. E quando você achar, por exemplo, que ele está exagerando em alguma coisa e você falar não, fala um não, sem gritar. Fala um não, sem medo de birras. Porque se você mostrar dignidade, o biógrafo do cérebro vai mostrar que você é líder de si mesmo. Até quando você coloca limites. Mas tenha certeza, todos os dias, os seus alunos que mais te decepcionam, se naquele momento, aquele aluno que você sempre percebe os seus erros, ele teve uma atitude inteligente, uma atitude de valorização da sua aula, ele ficou 1 minuto prestando atenção no que você diz. Se você o exalta publicamente, parabéns, João ou Maria, como você é admirável, você prestou atenção na minha aula, você aproveitou um pequeno momento para transformar
numa janela light duplo P. Ele nunca mais vai esquecer que você o exaltou diante de um comportamento. Então, ao invés de dar broncas toda vez que ele foi irritadiço, tenso, ansioso, e você mudar a política educacional, tenha certeza, você vai construir plataformas de janelas light. Os alunos mais difíceis, você vai entender que toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, mas há chaves erradas. Por favor, mude a política educacional da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Você sabe uma pessoa surpreendente, independente de uma religião, que usava essas ferramentas de gestão da emoção para impactar os outros? Eu escrevi o livro O Homem Mais Inteligente da História, que deve se tornar um seriado internacional. Nós estamos conversando sobre essa possibilidade, estamos até em fase avançada. Veja bem, há 2000 anos, uma mulher que todo mundo desviava o olhar, uma mulher considerada adúltera, uma mulher samaritana, chegou até ele e o questionou. E ele, ao invés de apontar falha dela, ele falou: mulher, chame teu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Ela tinha vários maridos. Ela falou que teve um número de maridos, 7 maridos, 7 homens na sua história. Talvez bater o recorde naquela época. Mas ao invés de puni-la, ele exaltou. Muito bem, disseste com verdade. Eu me perguntava, ao analisar a mente desse homem sob o ângulo da psiquiatria, psicologia, sociologia, psicopedagogia, que homem é este que é capaz de valorizar o ser humano, mesmo quando todos desviam seu olhar? Ele era um especialista em celebrar acertos e não apontar falhas. Talvez por isso que ele cativou, inclusive nos solos inconscientes, milhões de pessoas em todas as gerações. Por favor, gestão da emoção implica em você considerar cada ser humano uma estrela viva no teatro da existência. Cuidado com a síndrome predador-presa. Mesmo pessoas, executivos, corrigindo colaboradores, pode funcionar como um predador. Ter atitudes completamente deselegantes e expondo publicamente o erro dos seus colaboradores. Por isso eu tenho dito que uma pessoa madura, ela exalta em público e corrige em particular. Chegue do lado e fala. Antes de apontar a falha, diga: olha, eu aposto em você, você tem uma grande capacidade, agora pense no seu comportamento. Quando você faz isso, lembra dos fenômenos que estão envolvidos no treinamento dos treinamentos. Detona o gatilho, abre uma janela, light agora, não killer. Ao invés de a âncora fechar o circuito, o que acontece é que essa pessoa abre o circuito da memória e começa a ter uma relação poética e inteligente com você. Bom, queridos amigos, o melhor ano da nossa história começa quando nós nos tornamos seres humanos em construção, quando ousamos andar por ares nunca antes respirados, quando entendemos que quem sonha sem riscos triunfa sem glórias, quando nós escrevemos os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos em que tropeçamos, falhamos, claudicamos. Por favor, você é um ser humano único e insubstituível. Aprenda ferramentas de gestão da emoção para que você, mesmo quando achar que o teu ano começou mal, mesmo quando você achar que o mundo desaba sobre si, mesmo quando as pessoas não te entenderam, não tem problema, você não tem problemas. Você começa de dentro para fora a sua história, porque você deixou de ter um eu que é apenas um executor de tarefas. O teu eu, ele vai impugnar pensamentos perturbadores. Ele vai deixar de ser um mendigo para a emoção. Eu quero ser feliz. Não, eu determino ser feliz, porque eu determino gerir a minha emoção, porque ninguém rouba a minha paz. Minha paz vale o quê? Vale ouro. O resto é insignificante. Mas como ele disse,
há muitas pessoas autopunindo-se, há muitas pessoas atentando contra a sua vida, pensando em suicídio, há muitos seres humanos achando que não vale a pena viver a vida, ou no calabouço da sua depressão, da sua ansiedade, da sua autopunição, porque não conseguem relaxar, não conseguem ter um eu líder de si mesmo. Você está aqui para ser treinado para, de fato, não ter medo da vida, ter medo, sim, de não vivê-la intensa e inteligentemente. Bom, a Academia de Gestão da Emoção tem um corpo técnico maravilhoso, vários psicólogos, cinegrafistas, editores, e que fazem parte da minha equipe para propiciar para você esse ambiente de gestão da emoção. Eu quero aproveitar aqui, convidar uma das minhas colaboradoras, a Lívia. Ela vai trazer alguns questionamentos de alguns leitores, alguns seguidores e algumas pessoas. Tudo bem, querida? Tudo bom? Boa noite, Boa queridos, noite. todo mundo que está acompanhando. E ela vai também trazer algumas dúvidas de que algumas pessoas, né, que fizeram o curso O Melhor Ano da Sua História, sim, e também que estão fazendo o curso 4 semanas para mudar a sua vida, né? Então eu vou responder. Está aqui a Lívia, muito inteligente, é uma mestre na sua área, e vamos então resolver algumas questões. Quem sabe eu possa elucidá-las melhor para vocês. Isso, a gente tem acompanhado nos últimos dias todas as dúvidas que estão chegando até nós. Como o senhor falou, a gente tem um time de suporte para acompanhar todas as perguntas que chegam, tanto das pessoas que participaram do documentário Melhorando a Sua História, quanto dos alunos que já ingressaram. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Milhares, centenas de milhares de pessoas. Que batemos recorde, né? Isso, foram mais de 1 milhão de visualizações. Mais de 1 milhão de visualizações, é talvez um recorde mundial. Sim. Para um curso online. E os comentários, né? Também, mais de 50 mil comentários de pessoas que acompanharam o documentário. Você pensou? 50 mil pessoas que foram beneficiadas por esse documentário gratuito que foi produzido de forma cinematográfica para abraçar a humanidade. E ao longo dessa semana, as pessoas já foram comentando também sobre as transformações que elas tiveram em já conseguir aplicar as técnicas de gestão da emoção. Muito bem, então o Melhor Ano da Sua História não é só para praticar nos episódios em que elas tiveram, onde elas participaram, viram e ouviram, mas também ao longo de toda este ano, ao longo de toda a sua vida. Sim, inclusive essa é uma das dúvidas que as pessoas às vezes tentam praticar uma vez a técnica, e aí elas acham que não deu muito certo, então elas falam, não estou conseguindo, mas elas precisam entender que é uma prática, né? Que é um treinamento contínuo. Exatamente. Você nunca vai se diplomar em respirar. Você nunca vai se diplomar em nutrir o seu corpo. Aliás, é muito prazeroso, né? Todos os dias podemos ter a experiência de ter inúmeros, centenas de sabores. Também, o treinamento de gestão da emoção é um treinamento para a vida toda. Às vezes, uma técnica. Por exemplo, minha paz vale ouro, o resto é insignificante. Você acha que essa técnica é poderosa ou não? Ela é super poderosa. Eu tenho certeza que se todos os dias, quando alguém te perturbar, você gritar no silêncio da sua mente, minha paz vale ouro, o resto é insignificante, você vai proteger mais sua mente. Uma vez, 2 vezes, 100 vezes, centenas de vezes ao longo da sua vida. As pessoas, elas não vão invadir o território da sua emoção. Porque, sabe, Lívia, uma das coisas paradoxais é que toda casa, por mais simples que seja, tem fechaduras, tem uma porta, tem janelas, para que os estranhos não invadam, até para que as aranhas e outros animais não invadam. Mas a emoção humana, a mais complexa de todas as residências, é terra de ninguém. Mesmo médicos, eu tenho treinado muitos juízes, mentes brilhantes, juristas do mais alto nível, tenho treinado também, às vezes, psicólogos, às vezes não, milhares de psicólogos me leem, tenho treinado empresários, são ótimos para os outros, mas a sua emoção não tem uma porta mínima, não tem uma fechadura. Minha paz vale ouro, todos os dias. Respire dentro de você. Teu filho te machucou, teu marido te decepcionou, tua esposa,
tua namorada também de alguma forma te decepcionou. Sabe que muitos jovens pensam, eu vou desistir da vida porque a minha namorada me abandonou. É mentira. Na verdade, quem se abandonou foi você. Não foi tua namorada. Primeiramente, se você não se abandonar, ninguém te abandona. Se você não se abandonou, o mundo pode aparentemente abandonar, mas você vai ter um caso de amor com a sua própria história. Você vai desenvolver essa fechadura. Minha paz, vale o quê? Ouro. Ouro, o resto é irrelevante. É irrelevante. 1000 frustrações por dia, é irrelevante. As pessoas são difíceis. Tudo bem, a frustração é irrelevante, elas são importantes. Mas a frustração ou as frustrações são irrelevantes. Sim. Essa também é uma das perguntas das pessoas que estão fazendo a primeira semana do curso, que é a questão do perdão, né? De você sempre poder perdoar, dar novas chances para aquelas pessoas que te ferem. E as pessoas às vezes ficam na dúvida, mas como que eu vou perdoar aquela pessoa que me fere, que continua me ferindo? Algumas pessoas parecem ficar um pouco magoadas comigo. Mas o Dr. Cury está dizendo que eu devo dar tantas chances quantas necessárias. Gestão da emoção, respire, acalme-se. Para o seu filho, você tem que dar tantas chances quantas necessárias, porque ele vai ser seu filho para sempre. Para o seu aluno, você tem que dar tantas chances quantas necessárias, porque é seu aluno, você é um mestre. Você tem de ensiná-lo a pensar criticamente, a ser autor da sua própria história. Talvez, para algumas outras pessoas, você tem limite. Você não vai dar tantas chances, ou vai dar chances ininterruptas para alguém que te trai. Não. Para alguém que eleva o tom de voz com você, para alguém que grita, para alguém que te humilha, que de alguma forma te calunia. Mas você pode dar algumas chances solenes. E você pode e deve proteger a sua mente para não gravitar na órbita dele ou dela. Isso é muito importante. Há limites, mas tenha certeza. Frequentemente as pessoas não têm esse limite. Elas reagem pelo fenômeno bateu, levou. Ação e reação. Ação e reação é ótimo para a física. Péssimo para as relações humanas. Se alguém te ofendeu, se alguém te criticou, dê uma chance. Para uma pessoa teimosa, difícil e complicada, deu outra chance e mais uma chance, até que você esgotou essas chances. Mas tenha certeza, normalmente nós paramos na primeira e na segunda vez. E se você aprender ferramentas de gestão da emoção, por exemplo, se alguém elevou o tom de voz para você, você falar baixinho. Você quer incomodar alguém? Mostrar grandeza? Alguém gritou, você fala, o que é? Olha, e elogia ainda. Eu te considero você um ser humano inteligente e muito capaz. Você pode usar sua inteligência para baixar o seu tom de voz, expor as suas ideias. Eu sempre fiz assim com as pessoas. Sabe o que acontecia? Elas ficavam envergonhadas. Sim. Então, por favor, dê o máximo de chances que seja possível. Se não for possível, você não precisa agredir, você pode ter uma postura inteligente, onde você continua a sua história, se as pessoas continuarem sendo destrutivas e autodestrutivas. Mesmo porque quem acaba sofrendo mais é a própria pessoa, né? Que não perdoa e que não consegue deixar. Perdão não é um ato heróico. De hoje em diante, eu vou perdoar todas as pessoas que me decepcionaram. A próxima decepção, você vai ter uma reação agressiva. Perdão é, em primeiro lugar, compreender que por detrás de uma pessoa que te fere, há uma pessoa ferida. Ninguém te fere se primeiramente não for uma pessoa ferida. Ninguém tem uma atitude tola, débil, infantil, se primeiramente não foi alguém que, ao longo da sua vida, asfixiada por estímulos estressantes. Então, se você entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida, você vai dar mais descontos, porque a tua paz vale ouro, tua saúde emocional não tem preço. Não venda o que não tem preço para aquilo que tem um valor tão pequeno. Conviver com os seres humanos é uma arte. E dentre essas artes, a arte do perdão.
não como ato heróico, nem como ato religioso, mas como ato solene da inteligência. Da gestão da emoção. Da gestão da emoção, que inclusive o mestre dos mestres fazia amplamente. Doutor, uma dúvida que os alunos e as pessoas que acompanharam o documentário tiveram foi sobre o que é o programa de treinamento 4 semanas. Porque a gente teve o documentário gratuito e também alguns alunos já ingressaram nesse treinamento avançado, que é o 4 semanas para mudar a sua história. Queridos amigos, ótima essa pergunta. Veja bem, a Academia de Gestão da Emoção tem um corpo de profissionais do mais alto nível. Reitero, psicólogos, coaches, psicopedagogos, sociólogos, cinegrafistas. Bom, enfim, tem um time notável de profissionais. Esses profissionais, eles precisam sobreviver. A academia tem de sobreviver. Nós temos cursos gratuitos, desenvolvidos de maneira cinematográfica, gratuitos. Como, por exemplo, Você Insubstituível, uma vacina emocional contra suicídios e contra transtornos psíquicos. Ela vai ser esse curso que está disponível, www.vocêinsubstituível.com.br, vai ser traduzido para todas as línguas, e hoje nós temos grandes instituições, como, por exemplo, a Associação de Magistrados do Brasil, é embaixadora desse programa, está disponibilizando para todos os fóruns, o Ministério da Justiça e assim por diante. E muitas pessoas estão sendo embaixadoras desse programa gratuito. E temos outros programas também, como o Melhor Ano da Sua História, mais de 1 milhão de pessoas acessaram esse programa. Agora, nós temos também cursos online que têm investimento. Caso contrário, era impossível para desenvolvermos esses programas. E são cursos aprofundados de gestão da emoção, onde, Lívia, nós mergulhamos em camadas mais profundas da mente humana, onde vamos aprender técnicas, por exemplo, o eu como consumidor emocional responsável. Você é um consumidor emocional responsável? Talvez, fisicamente, sim. Você não vai no supermercado e comprar um alimento cheirando mal. Você vai no supermercado? Você vê o prazo de validade? Frequentemente as pessoas veem. Mas por que uma crítica estraga o dia? Por que uma rejeição estraga o mês? Por que uma traição, uma janela killer, duplo P, que prejudica uma história? Porque as pessoas não sabem filtrar estímulos estressantes. Então, saber ser um consumidor emocional responsável é muito importante. Outra ferramenta que se aprende nesse curso de coach de gestão da emoção, a mesa redonda do eu. Teu eu tem de fazer uma mesa redonda com tudo aquilo que te controla. O teu eu tem de aprender a reeditar janelas da memória. Você tem um computador. Os meus leitores e também seguidores das mídias sociais têm computadores. Qual que é uma das tarefas mais simples que um operador faz no computador? É deletar a memória. Sim. Você já tentou deletar as pessoas que te machucaram? É impossível, né? Mas as pessoas no mundo todo, inclusive há psicólogos que estimulam seus pacientes a deletar a memória, porque não conhecem, não tiveram oportunidade de conhecer os bastidores da mente humana, os fenômenos que atuam em milésimos de segundos para a construção das ideias, das emoções, e que geram armadilhas mentais. Então, nunca você vai conseguir deletar um trauma, uma perda. Nunca você vai conseguir deletar um momento de frustração intensa, um conflito. Toda tentativa de deletar a memória faz com que o biógrafo do cérebro, esse fenômeno inconsciente, reforce aquela janela traumática, gerando um núcleo encarcerante, um cárcere mental. Mas no mundo todo, desde os primórdios da humanidade, de reis a súditos, de médicos a pacientes, de intelectuais a iletrados, o ser humano tenta deletar a sua memória, tenta apagar os arquivos. E quanto mais o faz, não tem sucesso. Então, no programa 4 semanas para mudar a sua história ou a sua vida, elas vão aprender que não é possível deletar a memória, mas é possível reeditá-las. É possível você atuar para reinventar-se, para você enxertar novas experiências no locus killer. Sim.
E esse treinamento, ele é um treinamento que é todo online, com aulas gravadas pelo próprio Dr. Augusto Cury, aprofundando nessas ferramentas. E ele se chama 4 semanas, porque em 4 semanas, a cada semana, novas aulas vão sendo liberadas para que a pessoa aprofunde cada vez mais nessas técnicas. E aí muitas pessoas também têm dúvidas se elas vão conseguir aplicar. E a gente sempre lembra que tem um time de suporte. Suas dúvidas. Olha, não há milagres na mente humana. A mente humana é um campo de transformação. Se você aplicar as ferramentas de gestão da emoção, com milhares de alunos que já estão fazendo esse curso, certamente já estão se transformando. Já estão. Não é um curso psicoterapêutico. São técnicas de gestão da emoção para prevenção de transtornos emocionais. E não apenas isso, para prevenção de ansiedade, de síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, timidez, sim, mas também é um curso para o desenvolvimento das habilidades mais importantes da inteligência humana: ousadia, capacidade de se reinventar, libertar seu imaginário, capacidade de seu eu ser autor da sua própria história, influenciar pessoas, capacidade, inclusive, de você desenvolver ferramentas para superar a glossofobia. Sabe o que é glossofobia? Medo de falar em público, claustrofobia, medo de lugar fechado, alodoxafobia, parece um nome feio, né? É o medo do que os outros pensam e falam de nós. Existem mais de 100 tipos de fobias que encarceram o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre. Então, este curso, ele tem um investimento. Ele tem um investimento porque não dá para fazer só gratuitos. Vamos ter muitos cursos gratuitos também. Se você não puder fazer, não tem problema, faça os nossos cursos gratuitos. Mas esse curso aprofundado de gestão da emoção é para também financiar todos os custos grandes, enormes, todos os projetos sociais que nós temos para ajudar a humanidade. Sim. E essas pessoas que entrarem, né, assim, os alunos que já entraram, já estão tendo acesso ao nosso suporte e já estão tendo vários resultados. A gente recebe, acompanha, né, todas as mensagens que a gente recebe, são muito positivas, e a pessoa vai ter o acesso vitalício para esse treinamento, ou seja, para o resto da vida, só para essa turma, ela vai poder reassistir quantas vezes quiser, para poder aprofundar nas técnicas, e também, durante todo o período do curso, ter acesso a esse suporte, que é das psicólogas, individualmente por e-mail. Elas podem tirar as suas dúvidas, e isso vai ser respondido durante 1 ano. E dessa vez também tem uma nova iniciativa, uma novidade para os alunos, que são os encontros ao vivo com essas psicólogas, para tirar dúvidas ao vivo nas 4 primeiras semanas, uma vez por semana. E aí é uma maneira de ficar mais próxima, de trocar informações, para que a gente possa caminhar juntos, praticando as técnicas de gestão da emoção. Eu vou fazer também uma live. Essa é inédita. Eu quase não tenho tempo, infelizmente. Minha vida é muito corrida e muita humildade, sem nenhuma ostentação. Às vezes demora alguns anos, 4, 5 anos, para aceitar um convite de uma conferência, sem nenhuma ostentação, por favor, com muita humildade. Mas eu vou estar em quantos encontros? 10 encontros ao longo do ano, ao vivo. A gente insistiu muito e conseguiu encaixar a agenda. Você vê que elas me pressionam. Sim. Para que o doutor pudesse estar mais presente, né, mais próximo. Infelizmente vai ser só para essa turma, exatamente por essa questão de agenda, mas é uma oportunidade incrível de ter um momento como esse, né, assim, ao vivo, tirando dúvidas, falando sobre o curso, falando também sobre a própria transformação dos alunos que já vai acontecendo ao longo das semanas. Então, realmente, essa turma é muito especial. E hoje encerram as inscrições, né? Quem quiser se inscrever, o site é www.4semanas.com.br, o 4, o número mesmo, 4semanas.com.br. E hoje, infelizmente, a gente encerra as inscrições. Amanhã não é possível mais. Amanhã não é possível. Até porque nós temos que dar suporte, por isso que Sim, exatamente. As pessoas perguntam por que o número é limitado, né, o número de vagas. E é exatamente por causa do nosso suporte, que a gente já recebe muitas dúvidas, né, de pessoas para aplicar as técnicas, dúvidas pessoais, que as psicólogas respondem 1 a 1. Então, infelizmente, tem um limite para que a gente possa atender com bastante atenção todas essas pessoas que entram para o treinamento. Isso mesmo. Mais uma vez o site.
Então, mais uma vez, o site, para quem quiser se inscrever, é www.quatrosemanas.com.br. Lá vai ter todas as informações. E aqui também na página, se você clicar aqui, para quem está na transmissão, na página, né, no Instagram e no Facebook, a gente vai deixar os links também. E tem um botão aqui que você pode ir direto para essa página. Bom, e tem uma outra coisa que acho que é inédito mundialmente, que você, se tiver desejo de fazer esse curso, tenha certeza, se ele não fizer sentido para você, todo o seu investimento pode ser devolvido. Talvez é a primeira vez que isso se faz. Por que nós fazemos isso? Depois que você fizer todo o curso. Se não fizer sentido, por quê? Porque nós sabemos que estamos entregando, e o ano passado tivemos a menor taxa de devolução da história dos cursos online. Por que isso? O objetivo é contribuir com a humanidade. É impressionante a reação das pessoas quando elas percebem que o seu eu pode ser autor da própria história. Sim. E pode falar, desculpa. É um grande diferencial isso, porque a pessoa tem até 30 dias, ela vai poder acessar todo o conteúdo. Se realmente não fizer sentido, se ela achar que não teve a transformação que ela esperava, ela pode, sem burocracia, pedir para fazer o cancelamento do curso. Como o Dr. Augusto Cury falou, é pouquíssima gente, né? O número é muito baixo de pessoas que faz isso, exatamente por todo esse cuidado que a gente tem, né? Cada pessoa que trabalha aqui na Academia de Gestão da Emoção acredita muito nessas técnicas, nesse trabalho. Então, a gente, na própria transformação, a Nayara está falando aqui, a gente passa pelo processo também, a gente aplica a gente mesmo as técnicas para que a gente... aplicado você? A gente tenta, né, todos os dias praticar. Tem conseguido? Tenho conseguido. Acho que todo mundo que tem trabalhado aqui mais próximo tem tido uma grande evolução de estar em contato com essas técnicas. E é por isso que a gente fala isso, que é muito difícil a pessoa não perceber a transformação depois que ela faz o curso. Porque tem todo o suporte, tem os encontros, tem as aulas que ela pode assistir quantas vezes quiser, tem exercícios em cada aula, a gente tem um material de apoio que a pessoa pode fazer o download e praticar as técnicas. Eu fico muito feliz. Temos o áudio que a pessoa pode ouvir, escutar. A pessoa pode baixar o áudio para ouvir, por exemplo, no ônibus, no transporte. Tem e-books também, né? Tem e-books, tem todo... A gente prepara tudo para que a pessoa possa ter esse suporte e conseguir aplicar as técnicas. Queridos amigos, então, eu quero te dizer que o objetivo da Academia de Gestão da Emoção é contribuir com a humanidade. Nós estamos atuando também, junto com a Escola da Inteligência, nos orfanatos, adotando os orfanatos para dar gratuitamente esse programa. Nós estamos adotando escolas, onde estamos aplicando o programa Escola da Inteligência, de gestão da emoção para crianças e adolescentes, em escolas públicas, gratuitamente. E nós estamos com uma série de outras atividades para que o máximo de pessoas possam ter acesso a essas ferramentas também gratuitamente. Mas se você quiser, está aí o programa 4 Semanas para Mudar a Sua História. 4 semanas de ferramentas de gestão da emoção para que você não aplique apenas em 4 semanas, mas ao longo de toda a sua vida. Eu quero agradecer profundamente centenas de milhares de pessoas, até milhões de pessoas que têm me seguido e que tiveram o sonho de romper o cárcere da rotina e desenvolver paixão pela humanidade, paixão pela família humana e também um caso de amor com a sua saúde emocional. Nós estamos na era da autopunição, eu falei da era dos mendigos emocionais, mas estamos na era também do envelhecimento precoce da emoção. Crianças com 10 anos de idade, com uma idade emocional de 80 a 90 anos. Quais são os sintomas de envelhecimento precoce? Reclamar de tudo, querer tudo rápido e pronto. Talvez você tenha 30 anos de idade, mas sua idade emocional não é de 30 anos, seja muito mais avançada. Por exemplo, ter dificuldade de conviver com pessoas lentas, cada pessoa tem seu ritmo, cobrar demais de si e dos outros, todos são sintomas de envelhecimento precoce da emoção. Então, por favor, gestão da emoção é a oportunidade de ouro que nós temos para rejuvenescer a nossa emoção, rejuvenescer-nos no único lugar que é inadmissível
envelhecemos, dentro de nós Doutor mesmos. Augusto, muita gente perguntando como fazer a inscrição. Então, fala mais uma vez aí. Tá. Então, para quem quiser fazer a inscrição... Muita gente perguntando, muita gente perguntando como se inscrever, Isso, né? A Nayara está acompanhando aqui as dúvidas que estão chegando e tem muita gente perguntando, então a gente vai falar mais uma vez. Para quem está no Instagram, a gente vai deixar o link na bio, que é a página ali, o perfil do Dr. Augusto Cury, para que você possa clicar e fazer a inscrição. No Facebook também a gente vai deixar o link. Para quem está aqui na página, que é aqui para onde a gente está olhando, tem um botão embaixo que você pode clicar para fazer a sua inscrição, ou você pode digitar www.quatrosemanas.com.br. 4 é o número 4 mesmo, não é escrito, 4semanas.com.br. E aí lá vai ter todas as informações, as formas de pagamento, as suas garantias, tudo que você vai receber. E a gente pode garantir, a gente aqui da equipe de suporte, tem mais um monte de gente aqui hoje, que a gente vai dar o máximo da nossa atenção para que vocês realmente consigam, ao longo dessas 4 semanas, e também ao longo do ano, que essa turma vai ter esse acompanhamento, vocês realmente consigam transformar a vida de vocês, aprendendo a ser líder de si mesmo, como o Dr. Augusto Cury sempre coloca, e a gente vai estar aqui de mãos dadas com vocês para garantir que isso aconteça. Então, a gente espera vocês lá. Se encerra hoje, hein? Agradecimento. Estou esperando vocês lá. E hoje encerra as inscrições. Isso, e hoje encerram as inscrições às 23h59, que é o limite que a gente colocou mesmo pelo número de vagas. Então, pode até ser que se encerre antes, dependendo do número que a gente atingir. Exatamente por tudo isso que a gente falou, do nosso suporte. Quem sabe, ano que vem a gente pode ter mais gente, mas por enquanto... essa turma, e a gente espera de coração que vocês possam participar com a gente. E reitero, não tendo condições, não se preocupe, Sim. Assista aos nossos programas gratuitos também para contribuir com você. Sim. Um beijo no coração de quem te considera único e insubstituível. Eu não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, não me curvaria mesmo, mas me curvo diante de todos aqueles que têm um caso de amor com a humanidade e com a sua saúde mental. Um beijo. Boa noite, gente. Um beijo. Obrigado. Ah, que lindo. Facebook? Aqui, Lívia.